Prezados irmãos, graça e paz. O texto que serve de base para a nossa reflexão no dia de hoje encontra-se em Provérbios capítulo 3 e nós vamos ler os versos 5 e 6. E o texto sagrado diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é o texto que nós queremos aprender com ele algumas lições. Esse texto é de autoria de Salomão. E o livro de Provérbios, ele foi escrito como máximas de vida. O que são máximas de vida? São, como o próprio nome diz, provérbios. São ensinamentos dos sábios. No caso aqui, Salomão, o homem mais sábio de todos. E geralmente os textos são isolados. Poucas vezes em todo o livro, um versículo tem sequência no outro. Geralmente são lições específicas em versículos isolados. Aqui nós temos até uma sequência de 3 versos. Os versos 5, 6 e 7 vão tratar do mesmo assunto. Bom, isto posto, Salomão está expressando para os súditos e para o povo de Deus coisas que ele aprendeu no dia a dia, na prática da vivência com Deus, aprendeu também com os seus erros, e ele, em algum momento, tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele então coloca para os súditos e para o povo de Deus aquilo que Deus colocou no seu coração. Como nós bem sabemos, Salomão, além de homem mais sábio do mundo, e apesar disso, ele também teve momentos difíceis na sua vida, em que ele, querendo tomar o controle, ou ter o controle de todas as coisas, ele acabou fazendo alianças com reinos vizinhos. E por que ele entrou em aliança com os reinos vizinhos? Porque ele deixou de confiar em Deus. Ele passou a entender que fazer uma política de boa vizinhança era o melhor para ele. Então ele se aliancia, ele entra em aliança com vários reinos ao seu redor, no seu entorno, para garantir paz. Geralmente, isso envolvia a prática do casamento, por isso tantas mulheres e tantas concubinas. Exatamente por isso ele vai dizer para nós o sabor amargo das situações em que ele tanto queria controlar e achando que nas alianças ele iria ter esse controle, ele chega ao final e diz exatamente esse texto: não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense que você sabe de todas as coisas. Queridos, nós vivemos dias que são dias difíceis. Esses dias são dias marcados por muita insegurança. Por isso nós fazemos muitos seguros. Seguro do veículo, seguro da casa, seguro saúde, seguro de vida. E isso demonstra para nós o quão falhos somos, né? Estamos nos adaptando ao meio em que vivemos. Vivemos num mundo de muita insegurança e nós queremos ter segurança. Nós queremos nos assegurar de que o futuro será bom. E até aí existe um lado muito positivo, que é planejar, buscarmos sermos previdentes. Ok, mas até que ponto isso é fruto de uma previdência e até que ponto isso é fruto de uma grande ansiedade? Quando a gente vai analisar todas as coisas, irmãos, nós observamos que nós não somos tão diferentes de Adão e Eva lá no passado, no Éden. O que ocorreu a Adão e Eva lá no Éden? Ali eles estavam buscando por autonomia, por controle, por querer ser igual ou superior. E exatamente isso os levou à ruína e nós já conhecemos essa história. Nós também queremos, sim, muitas vezes, ter o controle sobre o amanhã,
sobre as coisas que não estão no nosso controle. Nós queremos muitas vezes ter controle sobre pessoas, coisas, circunstâncias ou situações. Nós queremos isso diariamente. E aí nós podemos incorrer no mesmo erro dos nossos primeiros pais. E por que nós não podemos fazer isso? Porque tudo muda. A crise chega, uma doença se instala, um imprevisto acontece e lá vamos nós ter que mudar todas as coisas. É exatamente nesse contexto em que Salomão está dizendo isso. Olha, confia no Senhor. Hoje nós queremos, irmãos, meditar sobre o título Confiança Plena em Deus. Esse é o título da nossa reflexão hoje, tendo por base esses textos, versos 5 e 6 do capítulo 3 de Provérbios. A primeira lição que nós aprendemos sobre confiança plena em Deus é que nós somos chamados a uma confiança total no Senhor. O texto no verso 5 diz: confia no Senhor de todo o coração. Ele não está dizendo confie no Senhor parcialmente, ou confie no Senhor 30% ou 10%, mas confia plenamente no Senhor, de todo o teu coração. Então ele está se referindo a algo que não é parcial, não é eventual ou temporário. É constante, é o tempo todo. É crer no Senhor mesmo quando não entendemos as coisas, quando não compreendemos todas as coisas, mesmo quando ainda restarem dúvidas. Ele não está dizendo confie no Senhor quando lhe for possível, ou confie no Senhor quando isso for legal, quando você estiver numa situação confortável, ou quando você tiver o controle de todas as coisas. Não, Salomão não está se referindo a isso. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Confiança, irmãos, nós vamos aprender que não é uma emoção passageira ou temporária. Confiança é uma fé firmada no ser de Deus, naquilo que Deus é, na essência de Deus, da sua fidelidade. Nós confiamos, irmãos, e somos chamados a essa confiança plena em Deus, porque Deus é absoluto, porque Deus é soberano, porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus é sábio. A confiança em Deus, ela cresce à medida em que o conhecemos cada vez mais. Portanto, confiança plena em Deus. Nós somos chamados a essa confiança total. Mas alguém poderá pensar, reverendo, confiar em Deus, plenamente em Deus, implica em alguma coisa? Sim. E é aí que nós vamos para a segunda lição. Implica, irmãos, em algo muito bom. Quando confiamos plenamente em Deus, isso implica em que nós devemos abandonar a ideia da autossuficiência. Essa é a segunda lição. Confiar plenamente em Deus significa abandonar completamente o nosso sentimento de autossuficiência. O verso ainda diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar é firmar, confiar. Então, Salomão está dizendo, não pense que você sabe de todas as coisas, não confie na sua experiência, na sua expertise, porque você tem qualidades ou habilidades ou conhecimentos que podem te garantir isso, aquilo ou aquilo outro. Ele diz, eu já fiz isso e eu digo para você, não faz isso. Não repita o mesmo erro que eu, diz Salomão. Não te estribes no teu próprio conhecimento. Tome cuidado com o senso de autoconfiança, com o senso de autossuficiência. Sabe qual é o maior obstáculo à fé, à confiança plena em Deus? O maior obstáculo somos nós mesmos.
reside em nós o maior obstáculo. Porque nós entendemos que tudo aquilo que nós sabemos é bom, é suficiente. Não é. Isso é um grande engano. O nosso entendimento, por melhor que seja, por mais vasto que seja, ele é limitado. A nossa razão é limitada. A nossa percepção das coisas, ela é parcial. E o nosso coração é corrupto e extremamente mau, como diz as Escrituras. Tudo nós queremos conhecer antes, para depois obedecer. Não foi isso o que aconteceu com o pai Abraão. Quando ele recebeu o chamado de Deus, a ordem de Deus, lá em Gênesis 12, ele não questionou. Quando ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, não há um diálogo maior, não há um questionamento. Abraão creu e partiu. Mas nós muitas vezes somos exatamente o contrário. Nós queremos entender, nós queremos ser convencidos antes de obedecer. Queremos garantias de que tudo vai ocorrer bem. E aí nós começamos a tentar ajudar Deus. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. Isso é um terreno pantanoso, perigoso, o perigo da autossuficiência. É exatamente aí que surge a ansiedade, pelo nosso desejo de controlar todas as coisas. O desejo de controlar aquelas coisas que somente Deus tem o poder de governar. Aí se instala a ansiedade. Queridos, nós não somos soberanos. Nós não somos autossuficientes. E todas as vezes em que nós queremos abraçar todas as coisas e controlar o amanhã, isso vai gerar em nós cansaço. Nós vamos nos fatigar, nós vamos fracassar, nós vamos naufragar ao tentar exercer o controle e o domínio sobre todas as coisas com base no nosso conhecimento, com base na nossa autossuficiência. A segunda lição é: cuidado, o perigo da autossuficiência é real. Entretanto, irmãos, quando a gente pensa assim, puxa, eu devo aprender a confiar plenamente em Deus, eu devo tomar cuidado com a autossuficiência, mas e daí? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser o meu amanhã? Aí vem a terceira lição que nós aprendemos. Precisamos aprender a reconhecer Deus em todas as coisas. O verso prossegue e diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Observe muito bem que Salomão está dizendo, reconheça Deus em todos os caminhos. Não é apenas na hora do culto, no momento do culto, no momento do estudo bíblico ou no momento em que estamos com os nossos irmãos, mas em todas as coisas. No trabalho, na família, nas pequenas ou grandes decisões que fazemos no dia a dia, nada está fora do controle, domínio, governo e providência de Deus. Absolutamente nada. O Deus que provê salvação, perdão, misericórdia é o mesmo Deus que governa todas as coisas, não é um outro Deus. É absolutamente o mesmo Deus. Então nós precisamos entender que o Deus Salvador, o Deus da providência, o Deus da cura, é o mesmo Deus que tem o mundo inteiro em suas mãos. Reconhecer a Deus em todas as coisas, em todos os caminhos, significa buscá-lo, significa consultá-lo, significa submeter-se a Ele, render-se a Ele e depender dele. Quando Salomão tomou a decisão de se aliançar com os reinos vizinhos para garantir a paz no reino, ele conseguiu aquela paz no reino. Nos diz o texto que por muitos anos houve paz no reinado de Israel, mas o sabor foi amargo porque não foi fruto da confiança, dependência de Deus. Salomão diz,
Não faça isso. Não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconheça Deus em todas as coisas. Bom, e o que acontece, reverendo, quando nós confiamos plenamente em Deus, quando nós nos afastamos da autossuficiência e quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos? O que acontece conosco? Aí nós vamos para uma quarta lição. Quando nós fazemos isso, irmãos, algo extraordinário acontece. Nós temos a promessa do direcionamento de Deus. O texto termina dizendo: Ele endireitará todas as tuas veredas, todos os teus caminhos. Observe bem que ele aprendeu a duras penas que Deus não falha. Ele diz: Deus endireita, Deus conserta aquilo que nós mesmos erramos ou entortamos ou de alguma maneira nós tentamos manipular. Deus conserta. Deus coloca tudo no devido lugar. Isso não implica, irmãos, em facilidades no dia a dia. Isso não implica num processo que seja fácil, mas significa que haverá uma direção segura, firme e certa, porque o texto diz: Ele endireitará. Aquilo que a gente erra, Deus endireita. Aquilo que nós entortamos, Deus coloca em bom termo. Deus tem todo o poder, não nós. Observe muito bem que quando o texto diz Ele endireitará, Ele vai endireitar aquilo que não está legal. E quem fez isso não ficar legal? A nossa ansiedade, a nossa tentativa de mostrar que podemos todas as coisas, que nós governamos o futuro e, como fruto da ansiedade, nós colocamos muitas coisas a perder. Não significa dizer, irmãos, que haverá ausência de desafios ou ausência de tempestades, mas significa que Ele está no comando de todas as coisas. Do futuro, Deus já escreveu, irmãos, todas as páginas do universo. A história do mundo não está entregue a si mesma, não está sob o controle do caos. Nunca esteve. Tudo está debaixo da mão de Deus. Está no seu comando, está na sua direção. Deus está à frente de todas as coisas. O que nós temos é a garantia de que Deus governa e que Ele não deixa e não permite que nada venha faltar ao povo que nele confia. Concluindo a nossa reflexão de hoje, a nossa confiança ela não deve repousar em um princípio, uma ideia, em um partido político, em um governo, em um nome, em uma religião, mas somente em Deus, única e exclusivamente em Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 32, diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está dizendo é: irmãos, Deus nos entregou Jesus Cristo. Ele não poupou o seu próprio filho. Você acha que Ele vai esquecer alguma coisa para você? Você acha que Deus vai se esquecer de algo que nós precisamos? Que Ele não teria melhor? Ele só providenciou a salvação e o resto é o caos? Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: nada nos faltará. Então nós entendemos, irmãos, que mesmo quando não estivermos plenos de todas as coisas, quando não entendermos todas as coisas, devemos confiar. Mesmo quando em meio aos medos e incertezas, devemos confiar. Mesmo quando nós não estamos plenos de tudo que vai ocorrer, quando a sombra da dúvida pairar sobre a nossa mente, crer. Devemos crer. Nosso Deus reina, nosso Deus governa e conduz todas as coisas. Na reflexão de hoje, nós aprendemos que somos chamados à confiança total em Deus,
Aprendemos que nós não devemos confiar na nossa autossuficiência. Aprendemos que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e de que jamais nos faltará um direcionamento seguro. Aquele que confia em Deus plenamente jamais estará entregue ao acaso. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelas experiências do Teu servo Salomão no passado, que nos traz hoje a compreensão de que devemos confiar em Ti plenamente. Te pedimos perdão pelas vezes em que nós atropelamos o processo e que nós queremos tentar ajudar o Senhor como se o Senhor tivesse se esquecido de nós. Perdoa-nos, meu Deus, a falta de fé e aumenta a nossa fé. Abençoa a nossa igreja, abençoa todos esses que estão ouvindo esta mensagem, grande, rica e poderosamente. Abençoe-os a todos. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Amém.